retrocedam os corações. Tenho uma pergunta. Geralmente quando uma pessoa, eu vou usar até a palavra morre, porque eu estou dizendo a parte física mesmo, né? A gente diz que era a hora dela. Mas, por exemplo, tem pessoas que são brutalmente assassinadas, vamos dizer assim, tal. Então, era a hora dela, faleceu, entendi, dela passagem e tal, mas... E a pessoa que, às vezes ela fez de uma maneira, um acidente, mas às vezes, por exemplo, eu estou falando isso porque teve um cara do jiu-jitsu que estava saindo de um restaurante e o cara desceu do carro e deu um tiro nele. Beleza, eu entendi, era a hora dele, mas a pessoa que matou ele foi um instrumento dessa hora dele, porque não é uma coisa boa, né? Deu pra entender mais ou menos? Sim. É que são histórias que se entrelaçam, tá? Mas a questão que precisa se pensar é não levar em consideração, não dar a devida audiência em como se foi. Porque o desligamento ele precisa acontecer de alguma forma. Então aquele que vai, por mais que possa ser momentâneo, no caminho da alma dele tem que lidar inclusive com a morte momentânea, que daí tem que lidar com o desprendimento, com todos os desafios pós carne. E aquele que faz a ação também está nessa de lidar com as situações, porque então, toda situação como essa, dessa ação do matar o outro, não era para existir. Uhum. Mas existem nos caminhos das situações que a história das almas foram se entrelaçando, são as situações da causa e efeito como se fossem possibilidades de ramificações que podem acontecer. Inclusive, da pergunta de semana passada sobre os desastres naturais e as consequências que levam a essa situação. Uhum. Então, pode ser que dentre os copos de pontos chegue a ponto de não chegar a fazer isso. Aquele que mata, certo? De não chegar a fazer isso. Mas é uma luta diária para não chegar a fazer isso. Então, mas pode ser que uma hora ele consiga resolver. Então, uma das grandes lutas é não chegar ao ponto de matar o outro. Sim, mas aí esse que matou, ele foi... Não dá pra dizer que ele foi um instrumento. Na situação do outro, ele foi um instrumento, ponto. Essa situação pode ser pela troca das almas, por situações que acontecem de almas e almas, que em algum momento da história da vida deles, em outro momento, não se conheciam e o outro também tirou a vida do outro em guerras e tantas outras histórias que possam existir, tá? Mas assim, sem conseguir pensar em tanto vínculo, mas só que tá lá numa guerra e num tiro um pegou o outro. Sim. E aí esse tiro um dia chega de volta. Sim. Tá, mas aí então não é errado dizer, quer dizer, é meio pesado, mas o que matou também foi um instrumento, é isso? Para esse emaranhado? Foi. Foi. É preciso se pensar com passos de perspectivas do plano sutil. E não perspectivas na mente terrena de certo e errado. Daí, claro que o errado é errado fazer isso. Tirar a vida do outro é errado. Mas dentre as leis da causa e efeito, da verdade que existe, entre as frequências que emanam, existe atração. E essa atração, ela vai muito além da carne, que não se explica, porque ela é da alma. Aí, lá na hora, vou fazer nosso planejamento reencarnatório. Existe a forma como a gente vai passar pela nossa vida, lógico que contando depois com o nosso livre-arbítrio, né, que a gente pode mudar tudo. Certo. Mas existe um planejamento, por exemplo, para que eu evolua, né, para que eu
tudo aquilo que eu já passei na minha vida eu consiga superar e consiga evoluir. Eu opto por uma doença muito séria, por um problema físico, ou também por ser assassinada, morrer, para ter esse tipo de morte, que foi É que assim, ao contrário. não tem muita escolha, tá? O jeito que vai morrer. A escolha não é. A escolha é da resolução, é isso? É como se fosse automaticamente, as frequências levam a situações do desencarnes determinados, tá? Porque é tudo muito perfeito, é tudo perfeito. Então, vocês, antes de vir, acabam sabendo mais ou menos como isso vai acontecer com base na história da sua alma. Então, você sabe. Dentro disso, dependendo do nível de alma, você pode combinar e escolher. Eu escolho que seja assim. Mas as grandes massas, nesse sentido, eu já sei mais ou menos como será. Inclusive sei como será se nada der certo, sabe? A chance é que vai acontecer desse jeito. Por isso muitas pessoas têm aquela sensação de que sabe que sente que vai morrer como, né? Que vai desencarnar como, ou talvez é a impressão de como foi a última vida, e aí acha que vai morrer assim, mas na verdade isso significa da outra vida, como partiu, entende? Então, tipo assim, eu tenho muito medo de água, eu tenho a impressão que eu vou morrer afogada. Mas não, pode ter sido afogada numa outra vida, e hoje não tem nada a ver com água na vida dela, isso, né? isso. Tá. Entendi. Ou pode achar, nossa, tenho certeza que vou morrer assim. Normalmente quando tem certeza, é bem importante mergulhar a respeito para entender se essa certeza é do passado ou é de algo que ainda vem. Ai, meu Deus, pode ainda vir? Eu tenho de medo de abismo, de andar em montanha. E eu já sonhei que eu morri assim. Sim. Eu e uma amiga assim, que eu não convivo atualmente, mas a gente tem uma relação muito, sabe, de alma, assim, impressionante. E ela tava junto. Não viaja com ela, então. E nem vai. E aí eu vou pra esses lugares assim para. É a bolha de possibilidades. São as bolhas de possibilidades. Então, é você saber dessa insegurança e cuidar disso para não estar em locais que te lembrem disso, ou buscar mais a fundo o que é isso. Entendeu? Pode haver essa premonição? Na maioria das vezes, no desenvolvimento da alma, vem com mais clareza sobre a antiga vida do que o que vai acontecer. Porque das bolhas de possibilidades ainda tudo pode acontecer. Você pode mudar uma coisa agora. Então essa força muito grande, que vem com muita clareza, tem muito mais possibilidade de ser de vida passada. Sonhos recorrentes também podem ser uma demonstração de vidas passadas? Pode ser. Pode ser sim. E sobre fazer a terapia de regressão? A gente deve optar por isso ou só em casos de ter alguma trava mesmo na vida que você acha que vai te ajudar? Ou só por curiosidade? Você quer a nossa opinião sobre isso? Eu trabalhava num lugar que vinha uma pessoa de longe, porque um grupo lá de mulheres se reunia, trabalhava num hotel e elas traziam essa pessoa que vinha de longe, eu não vou lembrar agora de onde, eu sei que ele vinha de longe, para fazer terapia de vida passada com elas lá, com aquele grupo lá. Por pura curiosidade, não tinha ninguém lá com problema. E eu achava aquilo tão absurdo, e elas chamavam, vem participar, quando você sair, vem participar. E eu nunca consegui imaginar, passar de longe na minha cabeça, fazer aquilo por curiosidade, ou fazer por um tratamento, por uma causa de saúde, alguma coisa assim, maravilhoso, maravilhoso. Agora, por pura curiosidade, elas faziam aquilo por curiosidade. Então, a sua pergunta é sobre isso. Isso. O que você acha? Curiosidade vale a pena? Eu tentei uma vez. Assim. Fui na casa de uma amiga e ela estava com uma pessoa dela, amiga dela também que fazia.
vamos fazer. Aí foi, achei que era uma... Assim, eu sou muito São Tomé, né? E, Só vocês. só você, só eu. Aí eu comecei, ela perguntando, ela falou, vai me respondendo o que te vem, assim. Aí eu comecei a responder e começou a aparecer, só que em dado momento eu tive uma crise de choro. Eu não conseguia nem falar, solucei, chorava muito. Aí parou ali, nunca mais tive curiosidade. Então, porque toda a questão que mexe com a alma, ela não está nas suas mãos as consequências disso. Então você tem que ter muita responsabilidade, muita confiança naquele que conduz. Aquele que conduz, na verdade, ele fica com a sua história nas mãos. Você está ali completamente aberto, então ele faz o que ele estiver disposto a fazer. Por isso a importância da confiança naquele que conduz. Tudo que mexe com a alma. Essa crise de choro, ela falou para mim na época que eu precisaria fazer novamente, que eu tenho uma trava muito grande, um trauma nesse determinado momento. Mas isso já faz uns 10 anos, eu nunca mais fui atrás, nunca mais fiz nada. Então nem sei se seria útil, mas A questão é mais do que estar disposto a olhar para isso. Então, por curiosidade, não sugerimos nada que faça por curiosidade, porque quando mexe com coisas que não estão em suas mãos, não está em suas mãos a resolução dela, como lidar com ela. Então, tem que estar preparado para isso. Então, a curiosidade ela não nos deixa preparado para isso. Entende? A Mirella acabou de falar ali dentro pra gente que alguém falou, você quer vou dar de presente uma constelação familiar. E aí é o seu campo, mas isso é uma coisa que ela falou, isso não se dá de presente, é você que tem que querer fazer. Ela acabou de falar isso lá dentro, é mais ou menos. Exatamente. Isso não se dá, né? Você sente no coração, você vai atrás e investiga. Você não pode falar, até indicar para alguém, é isso. Né? Sugerir que Sugerir, olha, eu fiz quando eu estava, né, em álcool, então eu sei de pessoas que fizeram, mas veja se faz sentido para você procurar. Se você não sabe o que fazer, não faça. Só fazer uma rifa, né? Uma constelação. É esquisito. Já bota uma regressão. Uma regressão. O que mais? O que são registros acásticos? Acásticos. Eu também queria saber o que é isso. Registros acásticos. Tá. Porque existem terapias que acessam registros acásticos, não é isso? Sim. Registros. Registros são memórias, certo? Memórias da alma. Então, registros de memórias da alma. Em sentido à sua evolução. Específico a conexões de expansão, conexões divinas. Tá? Como se abrisse o canal do entendimento dos registros de facilidade de comunicação. Porque falam muito de roda de Sansara, e a roda de Sansara seria encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. E falam dos registros acásticos, falam muito dessas duas coisas. Então seria como se eu visse as minhas... Isso. E como... Porque toda vez que vocês vêm encarnados, vocês têm formas de conexões com a espiritualidade que rodeia. Né? Vocês mudam a carne, mas vocês vêm com a mesma alma. E eu disse isso. E esse desenvolvimento, ele não se perde. Ele está ali, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Entendeu? Entendi. Parece que você está do zero, porque você nasceu de novo. Aqui na Terra. Aqui, né? Mas você já tem registros que já foram desenvolvidos. E aí, além disso, você tem os canais aguçados com coisas para desenvolver nessa vida. Então, se você acessa os registros que já foram desenvolvidos em outras vidas, isso facilita a sua expansão. Agora entendi esses registros. Eu vi um monte de gente falando disso, eu falava, não sei. Então, eu já tinha lido o que era e eu tinha dificuldade de entender. A verdade é essa, mas explicando assim. Facilita a expansão, mas não te leva a repetir também.
Não, então, por isso que vira-se um comércio a fala, mas é tudo responsabilidade de consciência. Sua, né? Porque se você saber que tem é uma coisa, saber como usar é outra. Não adianta você saber que você tem facilidade com determinado tipo de conexão, se você não sabe como. Nem o que fazer com isso. Nem o que fazer com isso. Então são só informações. Entendeu? Então esses auxílios é para que você tenha acesso a isso. Isso é uma coisa, acesso a isso. Como fazer, a que fazer, é outra coisa. Entendi. Não sei se faz sentido isso que eu vou falar, mas e aí de repente se eu não entrei numa busca e eu vou fazer eu vi isso, eu vou fazer. Só vai abrir de acordo com a minha consciência do momento atual. Você pode até ver que em determinada vida você tinha, ou você descobre que você tem facilidade para escutar. Entendi, mas se e você aí? não estuda, não Se se você não não autoconhecimento, cuida do não seu abre campo, nada, né? Você está escutando entendi. o quê? Quem? Entendi. Onde? Que horas? Essas pessoas que vêm com essas habilidades, né? Ouvir, De ouvir, de receber. Tá. E essa pessoa não procura evoluir nesse sentido, Certo. estudar, aprender. Isso atrapalha a vida da pessoa? A vida normal dela, do dia a dia? Ela acha que não. Porque se ela buscar não desenvolver mesmo sabendo que tem tudo isso, Mas isso é a uma, pessoa sabe que tem. mas isso é uma falta de responsabilidade tremenda. Essa é a verdade. Nenhum trabalhador da luz vai deixar de acompanhar esse irmão. Mas por falta de comprometimento e responsabilidade, isso gera uma consequência para a alma da pessoa. Porque tinha tantas habilidades, estavam tantos combinados de expansão e não fez. Então, se sabe, é muito mais desafiador do que não saber que tem. Porque quem vem com muito chamado, muito forte, sabe que é para caminhar, sabe que é para continuar. É uma pessoa que eu gostaria tanto de ajudar e não tem como a gente ajudar, né? Não tem como ajudar. É que só a pessoa pode querer. E a gente isso. sabe que ia ser melhor para ela. Mas a pessoa tem que saber, né? A pessoa tem que querer. Você não diz que a pessoa sabe? Sabe, ela sabe. Ela sabe das habilidades que ela tem. E aí ela não tem uma vida boa, assim, normal. A gente sabe disso também. Não, mas está dizendo no trabalho de desenvolvimento mediúnico? É. Certo. Mas ela não quer, não adianta, não tem jeito. Então. Mas... e por A isso- escolha dela, né? E isso não significa que não está protegido. Porque cada alma tem a sua proteção. Mas isso significa que são tempos parados. A importância como um todo, isso é muito confundido. E aí pode ser levado à vaidade, a egoísmo. Mascarado, não quero, tenho medo, mas é muito relacionado à superioridade, à vaidade, a egoísmo, a mente terrena. Então, mente terrena é ligado à vaidade, superioridade. E aí esses sentimentos, eles vão levando a quê? A tipo de frequência que mantém determinadas frequências ao seu redor. E aí é só uma escolha de mudança, né? Pequenas mudanças no dia a dia para fazer com que essa frequência vá se transformando a longo prazo e a curto, médio prazo. Tem gente que passa uma vida assim. E aí chega lá, vê e pede para voltar. Mas é o momento que estão no planeta, cada vez mais as coisas vão se apresentando com mais oportunidade, mais rápido dessa expansão, dessa mudança de dentro para fora. Mas a pessoa tem que querer. Porque quando ela quer, daí vai doer. Que sai camadas, sai véus, enxerga coisas que não se via. E aí tem que lidar com a vaidade, com o ego, tem que lidar com a humildade.
dói, né? Isso dói. Por isso vira-se até comédia e brincadeira ou falar sobre que expansão, que olhar para si parece que é tudo lindo e maravilhoso. Não, é uma grande, né, um grande turbilhão mesmo. Porque você tem a oportunidade de olhar com outros olhos tudo. Principalmente você mesmo. Mas tem oportunidade para isso. O planeta oferece oportunidade para isso quando se escolhe olhar para si. Surgem luzes onde parece que não acende, mas ela acende. O que mais? Aconteceu uma situação de uma agressão aqui com uma professora no Guarujá, e aí eu cheguei na minha terapeuta e falei, aconteceu tal coisa, ela, né, que triste. Eu falei, eu pensei muito quanto eu tenho, né, que cuido do sentimento de impulsividade e de raiva. E aí eu pensei bastante, tipo, que bom que eu consigo cuidar disso um pouco todos os dias. Porque sobre a pessoa que agrediu mesmo, sabe? Tipo, eu me olhei nisso, sobre impulsividade, sobre raiva, da pessoa ter uma atitude. Não tô falando que eu ia bater em alguém, mas eu fiquei bem pensativa no dia, meio chocada, tipo, eu sou impulsiva. Eu tenho esse lado, não me orgulho, mas eu sei que tá aqui, e da raiva também. Então eu pensei bastante sobre isso, tipo, nem fui eu, mas tipo, da vergonha só de eu entender que eu tenho isso, sabe? Da pessoa que fez isso. Da pessoa que fez. Não. Sim. Quando ela falou, mas nossa, você vai falar sobre isso, eu falei, mas foi uma das coisas que eu mais pensei. Chamou a atenção. Meu Deus do céu, eu tenho impulsividade, eu tenho raiva, eu luto todos os dias, eu me sinto muito melhor quanto a raiva, muito melhor. Porque eu sinto uma leveza, apesar de cada vez que eu tive com ela de frente, me doeu muito, mas depois me trouxe uma leveza no pós. Acho isso que você falou, do enfrentar as coisas, do autoconhecimento, do doer, me dói muito. Então, o autoconhecimento não são flores, mas depois eu sinto uma libertação. Mesmo que 3 dias depois eu descubra uma outra coisa em mim que, meu Deus, que horror que eu tenho isso. Mas vem uma sensação de leveza na alma, que mesmo com essas dores desse buraco, você consegue sentir, eu acho que é isso. E aí, 3 dias depois, eu já posso estar tendo que me lidar com os meus sentimentos de novo. Mas saber que ele existe e que eu tenho recursos para ajudar, remédios, essas coisas assim, eu acho que é um ponto de esperança para mim, na minha caminhada. Na verdade, isso não tem nada a ver com a situação. Não, foi tipo um instrumento. Quando eu vi essa situação, por isso que você se viu podendo chegar a esse ponto. Se eu não tivesse um dia olhado pra mim, quem sabe se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse olhado pra mim, eu poderia chegar a um ponto de agredir outra pessoa. Eu me coloquei nessa situação. Certo. É isso não achando nada disso. Mas tanto que quando eu entrei, ela falou, mas você pensou isso? Mas foi a primeira coisa que eu pensei. Se eu não tivesse optado em me cuidar, eu poderia um dia fazer isso com alguém. Mas isso é muita clareza. Isso é ter clareza da raiva que tem. Então, é preciso olhar para isso. Isso. Eu já tinha abordado com ela sobre a raiva e a impulsividade e até um pouco o sentimento de justiça, que hoje eu não sinto muito sentimento de justiça, mas a raiva e a impulsividade é bem forte. Então, foi isso que eu falei para ela direto quando eu entrei na terapia, que eu pensei sobre isso. Esse sentimento de justiça eu já tive também, bastante, de ser capaz, assim, nossa, quando alguém furava a fila, eu tinha uma atitude horrorosa. Tudo bem, eu me achava a defensora daqueles que estavam na fila, mas gritava, fazia coisa. Eu já joguei um esmalte dentro de uma... Lembra do esmalte? Porque a moça, na forma medicinal, que a moça foi ignorante comigo, eu tasquei um esmalte, sabe, atitudes assim, pesadas mesmo, de raiva. Eu passei a não ir mais em banco em horário normal, porque eu tinha medo do que eu era capaz, do que eu seria capaz de fazer se alguém furasse a fila. Então eu comecei a evitar certas situações.
Também fiz isso no Pão de Açúcar, uma vez que a mulher até me mandou pra Cuba, porque ela falou que eu gostava muito de regras. Ela falou, você gosta de regra? Eu falei, gosto, então vai pra Cuba. Eu falei, eu vou. Mas fiquei até sem palavras, porque... Mas não foi assim que eu falei com ela. Eu tive atitude grosseira mesmo. A minha atitude foi pior do que a dela, de furar a fila. Isso hoje, já melhorei, graças a Deus, bastante, mas tive que olhar pra isso também, porque eu achava bacana eu ser a justiceira, achava bonito, olha que legal que eu fui. É que ela quer mascarar que eu estou salvando. Mas estou salvando, tive também no Banco do Brasil, Bateu palma. bateu palma lá, bati palma no Banco do Brasil, tive uma atitude horrível também. Bom, tem uma lista de coisas. Uma lista. E assim, achava isso tudo normal. A justiceira. É, e é isso aí que você falou. De repente você vê e fala assim, que pessoa é essa? Eu tô pior Isso é que um os caminho do outros. autoconhecimento. É o parar e refletir. Essas ações. Primeiro de tudo, né? Se alguém fizesse isso comigo, independente de como eu me sinto, ponto. Por mais justificativa que eu tenha, a forma como o outro agir assim exatamente como eu agi com o outro, como é que eu ia me sentir? Ponto. Independente da situação, independente do que seja. Então, o maior desafio é conseguir passar a informação, passando a informação que é para ser passada, sem levar a onda de ódio, sem levar a onda de revolta, sem levar a onda de salvação, passar a informação. Se eu tenho uma informação que eu preciso passar, seja essa de, olha, não é aqui o seu lugar, é atrás. Como passar a informação sem colocar o peso do sentimento junto. Isso, peso de sentimento de ódio, de justiça. Eu acredito que é porque a gente já espera do outro por ter tido uma atitude muito feia, uma atitude que não convém, inadequada. Então não convém furar a fila. Então eu já imagino que se eu for falar alguma coisa, já vai vir com pedras a Pode mim. ser que sim, Então mas... você já quer ser A pedra. a pedra antes de recebê-la. Não, mas... Talvez possa ser isso. Não, a fúria que vem é só de sair a fúria mesmo. É de Nossa, dentro, é né? de De dentro. A fúria da gente, né? É. A fúria da Tá gente, contida né? aqui. É. Mas nesse nível de fala é de dentro, tá? Quando... Aí existem outras situações que é tipo, já conheço aquela pessoa, já sei que ela já, por exemplo, normalmente já conheço aquela pessoa, sei que a pessoa já Principalmente vem na assim, família, a gente já sabe quais são. como já responder de forma que já corte de que vem a fúria. Uhum. Vai, digamos assim, eu farei. Como seria o auxílio para que ela fizesse? Essa mocinha aqui. Você já sabendo quem é, saber quais ferramentas, a forma de falar com essa determinada pessoa para que não venha junto da resposta a fúria junto, ou o ódio junto, ou inveja junto. Hoje eu usei isso. Eu precisei pedir uma coisa pro pai dela e eu já sei que ele já vem com uma resposta Sim. pesada. Então, no fim, eu fiz assim, entendo você completamente, sei que deve estar num momento difícil, mas acho, pedindo o dinheiro do remédio, mas acho que deveríamos entrar com medicação. Fui mansa, falei, gente, eu tô ficando muito boa com isso. E a resposta dele veio leve, ok, faça tudo o que você achar preciso. Eu falei, nossa, que lindo. E usei isso. Eu falei assim, eu não vou ser quem eu... Não, ela precisa. É isso, eu poxa, preciso sei. passar a informação com a verdade. E a verdade é a verdade. A verdade, mas a verdade da situação, não a verdade do que eu sinto sobre ele, ou do que tem essa história. Não, a verdade disso. Ó, isso especificamente, para ser resolvido, precisa disso, disso e disso. É. Ponto. Mas já sabendo a resposta, eu já fui. Isso. Eu também, para falar com meu pai, para saber que não vai vir ali a tempestade, eu tento vir quando eu tô Então tá bom, bem, né? quando eu tô bem, né? E aí eu tento já concordar com ele sem nem ele impor a regra. Então eu já tô concordando, já tô afirmando que ele tá certo, sem nem saber o quê. Mas para a resposta vir, talvez porque ele não esteja ainda preparado a
a agir da forma que a gente acha que é correta, que também não sei se Também é não sei correto ou se não, é. Uhum. mas que a gente espera. É que pelo você não menos, né? sinta a fúria que venha junto. Então verdade eu é já essa. vou mansa pra Pra que a Ele- fúria não pra que a revolte. fúria não. Isso, né, lógico. Dias são dias e dias. Tem dias que a gente não tem essa elevação, que eu não consigo, mas eu procuro. A gente está aqui para evoluir, né? Esse é o caminho. É. Esse é o caminho. É. Já existiu um momento que nem se passava esse pensar. Não. Só falo e só bate e rebate, bate e rebate. Era Entende? até às vezes de propósito, né? Então, Deixa eu ou então cutucar. deixa eu cutucar, pior ainda, né? Então, assim, já já até passei por reconheço isso. que existe isso. Então, hoje estamos, é um caminho, é um caminhar. Ponto. Então, e não importa como se foi, o que importa é saber que hoje não estou da mesma forma que eu fiz antes. Ponto. Muitas vezes volta, não, eu tenho muito disso. Ah, Tem sim. determinadas E se não se situações que mantém, eu sou volta. agressiva, aí depois não. Você vai, você fica E aí, nessa. nessa hora, quem pede desculpa? É difícil. Pra quem? Eu consigo pedir desculpa, mas o que eu vejo da minha diferença nesses Eu já tenho. 4 anos e pouco da Luz Maria é que a partir do momento que eu passei a não querer impor a minha opinião, eu fui muito mais ouvida. Acho que isso que você fez, colocar e falar, ó, eu sei que você tem isso, mas eu só aprendi isso com a Mirella, porque eu não fazia a mínima ideia. Não tenho isso não. Eu não tenho. Quando você já decora a oração inicial, que é o Senhor, Romeu Verónica, quando você já decorou tudo, você já deu uma elevada. Decorei. Ainda não decorei. Ainda não? Então, ó, tá no Você vai ver, o caminho. dia que você decorar, você vai falar, nossa, eu já passei um estágio. Quando você- Então tá. Tem uma parte lá, tinha uma parte lá que eu não conseguia. Em 4 anos, eu consegui esse ano. Falei, opa, passei de ano. Já tô numa outra elevação. Então É, tá. pode ver, presta atenção nisso aí, que você vai ver como melhora. É coisa diária, todo dia que tem uma conversa. E isso me faz lembrar durante a semana. Quando eu vou fazer alguma coisa, nossa, a gente falou sobre isso essa semana, deixa eu dar uma segurada aqui. Pensa mesmo. E falando em prece, esse mês de setembro está se fazendo muitas novenas e tudo para Miguel, né? Aí tem uma amiga minha que ela tá fazendo um frei às 4 horas da manhã com o frei, faz a quaresma, né, de Miguel e tal. E tem dia, ela diz assim, que ela não precisa botar o relógio porque acorda, não tem jeito, acorda naquele horário e faz todo dia e depois volta a dormir. Elas têm dia que tem 600.000 pessoas online, 700.000 pessoas online. Aí eu fiquei pensando uma coisa, como isso chega no plano espiritual? Porque é uma egrégora tão gigantesca, tanta gente ao mesmo tempo, com aquele sentimento, né? Só pedindo coisas boas e vibrando coisas boas e desejando para si e para os outros coisas boas, forma uma egrégora gigantesca, né? Uma luz muito gigantesca. Como chega isso no plano espiritual? Deve ser muito bonito de se ver essa união. Então vamos lá. Ela se forma com uma camada mesmo de luz. Uma camada de luz que expande. Ponto. Mas isso depende muito, tá? De cada irmão que está conectado com a oração. Não é porque tem esse número de pessoas que esse número de pessoas está conectado à egrégora. Depende da intenção. Então, depende da intenção por trás da ação. Pensa assim, todos os dias existem locais que fazem a mesma oração. Todos os 365 dias que fazem a mesma oração. Então, se todos esses locais, todas as intenções fossem de expansão, o quanto de iluminação isso não acontece no planeta como um todo? Certo? E não é isso que acontece diariamente
Porque daqueles que se contam, que fazem oração, quantos estão realmente conectados com a prece mesmo, com a luz? Isso também é em relação a egrégoras, a momentos de terços, né? A momentos de novenas, a momentos de quaresma, certo? Existe uma grande possibilidade de expansão, mas tudo depende do livre-arbítrio daquele irmão que está ali nessa entrega naquele momento. Faz sentido? Independentemente do horário, se eu fizer sozinha uma prece, O pedido... ela vai ser, tudo bem, não estou com 700 mil pessoas ali, as 4, mas se eu sou muito dispersa, às vezes eu percebo que eu estou fazendo uma oração, rezando e alguma coisa, então eu tenho que me vigiar o tempo todo enquanto eu estou ouvindo ou tentando falar, mas essa prece, ela é válida, ainda que... Ela é válida. Um pedido de momento, né, desse período, de fazer na mesma hora, é com esse pensamento, acreditando e confiando que todos estão conectados com o coração. Mas isso não é maior nem menor do que uma oração com a mesma intenção. Nesse momento. O incentivo como é um período da energia mais conectada no plano, digamos assim, em níveis de planos, estar muito próximo do campo físico, a egrégora de Arcanjo Miguel, por esse período, na verdade dos 3, né? Dos arcanjos como um todo, mas com a fala de proteção principal de Arcanjo Miguel, é facilmente sentida a resposta. Então, se eu estou numa busca, se eu estou num momento que eu necessito de proteção e sentir isso, conecte-se e sentirá a resposta. Entende? Então, é um momento. Então, se entregue e sentirá a resposta. Porque é um momento de perceber no campo físico com mais proximidade essa parte da proteção. Então, por isso, o incentivo a conecte-se com isso, peça libertação, peça auxílio, né, de desafios, de dores, de clareza, de concentração. Corte, isso de concentração. Corte véus, né? Que a mente não disperse tanto, né? Eu peço muito isso. Porque a cabeça Que é me dê muito... porque é claro, a cabeça da gente não para. Estou rezando, mas minha cabeça não para. Exatamente. Que mais? Eu tenho sentido assim, quando venho aqui, eu já sentia bastante dor de cabeça, né? E aí eu percebi também que quando eu venho, ou quando eu faço alguma meditação, eu sinto dor de cabeça e eu tenho sentido uma pressão bem na parte posterior, assim, da cabeça. E ontem uma amiga minha que é de uma outra religião pediu pra eu ir ver uma peça, já tinha me chamado bastante tempo na igreja dela e eu fui. Eu não estava assim, bom, acho que eu estava conectada por um lado, mas não propositalmente. Mas eu senti essa mesma situação, essa mesma pressão na parte de trás, e sendo em uma outra religião. Ah, sim. Isso Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com a espiritualidade. Espiritualidade não é religião. Sua conexão é verdadeira com o seu coração. Independente de onde eu esteja. Independente. Então aqui é um caminho para que você entenda que isso é sobre o seu caminhar, sobre as suas escolhas de ações que te conectam com o teu coração e te mantêm com a espiritualidade ao teu redor. Então ele vai te dando clareza de que essa espiritualidade que está ao seu redor, quando você está aqui conectado com o seu coração,
é a galera do bem, é a galera da luz. E elas não estão aqui na casa, elas estão por onde você for. Se você for num local que te conecta com o teu coração, é claro que elas vão estar. Não avisa, ei, estamos aqui. Eles vão estar em todo lugar, inclusive na sua casa. Sim. Na minha casa eu também sinto. Isso. Mas aí na minha loucura eu achei que de repente não aconteceria nada. Não, quem vai ensinando isso, vai doutrinando em relação a... vai trazendo... É diferente o solo seguro, para que você saiba que, ó, aqui você está no solo seguro, para que você deixe fluir a mediunidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você sentir a presença da espiritualidade da luz que está com você. Às vezes pode ser nem a que está com você, mas a daquele local. Sim. Entende? E o seu desenvolvimento faz com que você sinta. Isso não sai com água e sabão. É isso que não sai. Entendeu? E isso vai te dando firmeza sobre locais, sobre escolhas, sobre por onde ir. Né? Sobre, se eu vim aqui, eu vim... Não é assim dizer que, então esse local é da luz porque... Esse local que você foi, porque eu senti isso. Não, às vezes é mais sobre você mesmo. Como eu estou aqui entregue, tá tudo bem. E às vezes você vai entender que não, eu estou sentindo que então aqui existem possibilidades de expansão também. Dependente da religião. Não estou enxergando nada. Não estou enxergando nada. Tá de olho fechado? Também embaçado. Uhum. Tá embaçado aqui ou tá embaçado aí? Eu não consigo ver direito. Mesmo de olho aberto, não consigo ver com clareza. É assim mesmo. É a afirmação da espiritualidade, tá tudo bem. O que mais? O pessoal ficando com medo. Tá com medo do que, senhora? Eu Não. Tá tudo bem. O que mais? Mais alguma pergunta? Por que eu sempre fico mexendo, assim, eu já até comentei sobre o movimento parecendo de chama de vela. Uhum. O corpo sempre fica mexendo, assim, mesmo que pouquinho. Uhum. Porque isso, durante a reunião aberta principalmente, durante os trabalhos daqui da casa, existe algo relacionado aos fluidos necessários para o tratamento de cada irmão. Numa reunião aberta, existe essa limpeza. E essa limpeza vai trazendo clareza, vai auxiliando na clareza. E a clareza vai trazendo incentivo ao desenvolvimento mediúnico. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Então, nesse caminho, no desenvolvimento mediúnico, uma hora sente-se, inclusive, a onda. Porque isso são ondas vibratórias. Que chega e que sai. Seja chegando da espiritualidade ou seja saindo de você. São ondas. E sai. Pode-se até escutar. Por isso, muitas vezes, também fica se mexendo. Por isso, muitas vezes sai, muitas vezes toma. Para se manter. Porque senão vai ficar assim, não vai sentir meio que assim. Porque são estratégias de se manter. Quando eu trabalhava na mesa de desobsessão, certa vez eu até perguntei para as outras pessoas se eu ficava me balançando muito. Isso. Porque eu sentia que eu balançava tanto, mas não, às vezes não. Você faz movimento, mas não. Eu sentia que eu balançava, que eu ia atrapalhar com o meu movimento, um lugar tão silencioso. Eu sentia como se eu fosse atrapalhar as outras pessoas, de tanto que eu sentia que o meu corpo
que eu mexia muito. E não era. Era o que eu sentia. Né? Porque a gente sente o tempo inteiro como se o corpo estivesse indo para lá e para cá, e para lá e para cá. Mas isso é a gente que está sentindo, ninguém nem está vendo. No caso dela, ela fica se balançando ali mesmo desse controle. E aí ela vai entendendo. Vai entender. Mas isso seria energia? Energia, frequência, onda. Energia que se chega no tratamento e energia que se emana do campo mesmo. E eu apertava a minha mão de uma forma que eu roo unha. Então eu não tenho unha para me machucar. Quando acabava, a minha mão estava tão assim, que eu estava com a marca aqui, ó, sem ter a unha para machucar, mas eu ficava assim, eu apertava tanto a minha mão. Uma das moças desse dia, ela falava assim, parece que, tem hora que eu tenho medo, parece que você vai dar um soco em alguém, de tanto que você aperta essa mão. Eu ficava assim, ó, travada a minha mão. Mas depois passava tudo, quando eu via ver, minha mão estava vermelha, quente, e a marca aqui, ó, de onde ficava meu dedo. São umas reações, né, que a gente não depende. São Involuntárias. Isso. Depende, Depende. Quando você fala em tratamento, eu estava aqui organizando na minha cabeça, que ia dar um relato. Eu passei pela vibração, eu vejo, Arcanjo Rafael, com a Mirella, e aí, sobre a minha intenção, que eu nunca fui dividir, quando eu sentei lá, uma das coisas que eu coloquei de intenção foi a asma. E aí você falou, vem fluidos e trocam-se. O que eu senti, um relato meu da minha vida, dos fluidos que saíram, vieram a oportunidade de vir à tona muitos sentimentos envolvidos sobre tristeza, sobre um monte de coisa assim que eu guardava, que no fundo estava relacionado com quando eu tinha as crises de asma, do emocional. Então todas as coisas que eu tive muitos picos emocionais muito fortes, desde o primeiro dia que eu passei diversas vezes, eu estava trabalhando e tal. No momento que eu estava tendo, não, mas tipo assim, no outro dia eu tinha clareza, mas o que você pediu? Você não intencionou a asma? De repente mexeu em todas essas coisas porque precisava mexer, eu estava naquela vibração que era muito forte, dava muito calor, elas se propõem ali, a gente ficava nem sei quanto tempo, mas era uma coisa que a gente sentia no corpo, sentia se balançar, sentia se... E era muito rápido, as pessoas saíam tontas ali fora. E aí na minha vida o que eu percebi muito foi isso, que todos os sentimentos que vieram à tona de tristeza, de um monte de coisa que saiu de lá pra cá tem a ver com esse meu pedido, que eu pedi com muito coração sobre a asma. Então eu tive muitos picos de tristeza, de achar que eu estava em depressão, de achar não sei o quê. Eu entendo que cada coisa que eu enxergo hoje tem a ver com aquele meu pedido lá, sobre esses fluidos que saíram dessa minha primeira camada. Certo, faz sentido sim. Porque egrégora de Arcanjo Rafael, a cura é pela verdade. Mas tem pessoas que ainda não estão preparadas para falar sobre isso. Não, eu sei, tanto que eu tô falando sobre o relato do que eu sei que eu intensifiquei. E aí, sim, eu tive crises de asma depois, que eu não tinha tido há muito tempo. E aí, cada vez que eu me relacionava com alguma coisa de emocional, que eu achava que alguém ia morrer, alguma coisa, veio bem forte pra mim, o meu medo, um monte de coisa que eu tive que lidar. Nossa, você tá com medo de morrer? Mas, tipo, todo mundo é eterno, calma. E aí, acho que essa foi a minha grande verdade, assim, sobre muitas coisas de saúde mesmo. E aí pude me ver quanto eu tava abandonando a minha saúde, mas veio bem... Eu tô vendo até hoje esse... Com certeza. Esse limpar Isso. de uma sujeirada grande, eu acho. Vai um tempo. É isso. É o caminho. Eu ia dar o relato quando você falou do fluido dela. Alguns entram, alguns saem. Aí, tipo, aí casou com o que eu queria falar, entendeu? Isso. Entendi. Pense assim, né? Numa reunião aberta, a busca é por, mais do que tudo,
a porta aberta é para o incentivo e a busca por conhecimento. Isso, eu entendi isso, que aí do... Então, quando se vai numa frequência vibratória de raio verde, você vai para a busca da cura, Entendi. pela verdade. Então, te leva a outros canais de conexão. Aqui, o fluido é um tratamento de cura também, mas Sim. através do conhecimento. Conhecimento, a expansão, né? Por isso Libertação, existem né? raios, determinados tratamentos para cada tipo de situação. Eu acabo colocando minha cabeça em caixa, sim, quando eu penso nessas coisas, mas me dá direcionamento diário. Que quando eu me sinto vulnerável, que eu preciso de proteção, eu chamo um azul. Certo. E aí, eu sei que é uma caixa, que todos estão para todos, mas Isso. eu uso Mas é uma clareza de um pouquinho disso. Sim. O que mais? Mais alguma pergunta? Continua falando. Não, já vou... Está na hora? Na hora da me descansar. Azazai. Saudade. Zazá manda recado. Mais alguma pergunta? Mais alguma fala? Não? Muito bem. Todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e muita fé. Que estejam abertos ao todo. Espiritualidade ao redor, a busca pelo seu caminho continue, que vai encontrar. A intenção é o que mais importa. Se eu vou em algum local com o meu coração, o retorno ele vem, porque eu estou indo com o meu coração aberto. Então, se eu estou num desenvolvimento mediúnico com o coração aberto, confiando na proteção, pronto, estou no desenvolvimento mediúnico. E o desenvolvimento mediúnico ele não acontece só num local. Ele caminha com você da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por isso a importância do vigiar e orar. Vigiar e orar. Os seus pensamentos, vigiar e orar, né? As suas ações, mais do que tudo, as suas intenções. Porque todo momento é um estudo mediúnico. Através da busca do autoconhecimento, através da libertação, através das liberações, você está desenvolvendo a sua mediunidade, porque todos são médiums, todos têm os seus canais de conexão com a espiritualidade, independentemente da religião. Isso pode se chamar intuição, isso pode se chamar um caminho de insights, isso pode se chamar veio de dentro de mim, mas isso é conexão. Espírito Santo. Exatamente. Mas isso é conexão. Conexão com a espiritualidade. Mas não adianta você querer convencer o outro que não acredita que isso é conexão com a espiritualidade. Basta acolher o seu coração vendo, né? Ele está lidando com a espiritualidade. Só não quer dar nome. Mas ele está cuidando de si e a espiritualidade ao redor dele está encaminhando. Obrigada, meu Deus, ele está encaminhado. Do jeitinho dele está. Esse é o pensamento que se trata. E eu vou buscar a minha conexão. Não ficar preocupado com o outro não estar conectado. E aí eu tenho que conectar o outro também, o outro também. E aí quantos dias eu estou sem me conectar? Com todo esse caos de preocupação com conectar o outro. Né? Claro que quando estamos falando de criança é outra coisa, mas quando estamos falando de adultos, já passou do período, não tem como, né? Andar com as suas pernas em relação a isso, desde que não peça ajuda, mas se peça ajuda, tudo bem, estou aqui, me dê a mão, vamos juntos. Certo? Vamos então. Faz uma prece? Muito bem. Finalizamos essa noite, essa reunião, agradecidos pelas palavras de paz, de clareza, de entendimento. Que
possamos ir para os nossos lares com toda essa força, esse amor, essa energia, vindo de toda a espiritualidade, lembrando sempre das mensagens de expansão, que elas sigam nos nossos corações e na mente. Que todos possam ir para os seus lares com Deus, Maria, Jesus e toda a galera da luz no coração. Uma boa noite. Assim seja. Assim seja. Somos todos um. Quase luz, meus irmãos. Jesus.